Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxime-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Pai, fala conosco esta noite, Senhor, que esta palavra possa trazer alegria aos nossos corações, Pai, gerar vida dentro de nós. Que essa palavra, Senhor, possa mover as nossas vidas conforme a Tua vontade, Senhor. Pai, que não seja a nossa vontade, mas a Tua. E que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, abrir as nossas mentes, aumentar a nossa fé. Que o Senhor possa derramar a graça da palavra esta noite nas nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor, que toque nas nossas famílias. Oro pelos enfermos nessa hora, Senhor, que sejam tocados pela Tua mão poderosa. Que o Senhor possa agir na vida de cada um dos enfermos. Que eles sejam, Senhor, alcançados pela Tua graça e curados para a glória do Teu nome. Oro pedindo a Ti que abençoe as famílias. Ó Senhor, que as famílias sejam tocadas pela Tua mão de poder. Que o Senhor possa abençoar e guardar cada família, Senhor. E peço a Ti que fale conosco pela Tua palavra. Que o Senhor possa agir nas nossas vidas de forma poderosa. Que sejamos abençoados e guardados pelo Senhor. E oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O texto é interessante. Esse texto fala de Filipe e o eunuco. O eunuco era um alto oficial da rainha Candace, a rainha da Etiópia. E a gente vê aqui que o anjo do Senhor fala a Filipe. E
Interessante é que o anjo fala e Filipe obedece, e essa obediência ela é importante. Nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor, e muita gente hoje não obedece à voz do Senhor. Mas aqui a gente vai aprender com Filipe o que é ser um bom cristão, o que é ser um bom servo de Deus. A gente vai aprender com Filipe o que nós devemos fazer como filhos e filhas de Deus. Então o anjo fala com Filipe, dizendo para ele: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então o anjo diz para ele que ele tinha que descer por um caminho que estava deserto, e Filipe se levanta e vai. Aí, no versículo 27 diz assim: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. O que acontece aqui é que um etíope, um homem de alto padrão, lá da rainha Candace, a rainha dos etíopes, esse homem vai a Jerusalém para adorar, mas ele não conhecia as escrituras. Então quando ele volta na sua carruagem lendo o profeta Isaías. E Isaías 53, quando ele estava lendo o texto, onde diz assim: foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, quando o eunuco estava nessa parte do texto de Isaías 53, Filipe encosta ao lado da sua carruagem, e Filipe faz uma pergunta para o eunuco. Veja aqui no versículo de número 34. Então o eunuco disse, 33, na sua humilhação negaram a justiça, que lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tinha feito uma pergunta ao etíope. Ele pergunta assim: compreendes o que vens lendo? Lá no versículo 30. E aqui ele pede explicação. Então Filipe, me explica. E Filipe entra na carruagem, sobe na carruagem e se assenta ao lado do etíope. E aí é que acontece um diálogo legal. Por quê? Porque as escrituras estavam ali ao centro desse diálogo. Eles estavam conversando agora sobre a palavra de Deus. E o etíope queria saber a quem a escritura se referia. E Filipe explica ele, de todos os modos, faz ele entender a quem o profeta Isaías se referia. E ele diz que ele estava falando sobre Jesus. Quando Filipe fala para ele que o profeta estava falando sobre Jesus, o homem ficou super interessado. Primeiro, que ele tinha saído lá da Etiópia e foi até Jerusalém para adorar. Então o que acontece? Ele chega em Jerusalém, ele adora, e ali ele recebe as escrituras, e agora eles estavam voltando para a Etiópia na sua carruagem. E ele voltando, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. De repente aparece um homem ao seu lado. Que homem é esse? Por que Filipe apareceu ao lado do eunuco? Filipe aparece do lado dele porque foi uma ordem de Deus. O Espírito do Senhor se move e fala com Filipe. Então Filipe obedece a ordem de Deus e se
coloca ao lado da carruagem. Pergunta ao homem se ele estava compreendendo o que ele estava lendo. O homem disse que não, porque não tinha ninguém que o explicasse. E Filipe era justamente a pessoa que Deus havia colocado ali para explicar a este homem a parte das escrituras que ele estava lendo. Então, o que nós podemos tirar aqui? Nós temos que ser obedientes à voz de Deus. Se Deus nos enviar alguém para que nós venhamos falar da palavra, nós temos que obedecer e ir. Filipe se levanta. O texto não diz onde ele estava, como ele estava, mas o texto diz que ele se levanta. Isso é, ele sai do seu local de conforto e ele obedece à ordem de Deus. E a ordem de Deus é para que ele descesse por um caminho deserto. E ele vai e desce por esse caminho deserto. E ele, ao chegar perto dessa carruagem, o Senhor aponta para ele: olha, ali nessa carruagem vai um etíope que precisa da explicação das Escrituras. Deus poderia ter mandado um anjo, mas Deus não mandou o anjo para pregar para aquele homem, aquele etíope. Deus mandou o anjo para enviar Filipe, para falar com Filipe: Filipe, você tem uma missão a cumprir. E Filipe agora cumpre a missão. Então Filipe obedece a voz do anjo e ele vai e se aparelha com a carruagem do etíope. E agora ele viu que ele tinha uma missão a cumprir, que era explicar as Escrituras. E aqui vai uma outra coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos entender a Bíblia. Porque como é que nós vamos explicar a passagem, qualquer passagem bíblica, se nós não conhecermos? Nós precisamos conhecer as Escrituras sagradas. E Filipe conhecia muito bem, então ele vai agora, ele entra na carruagem desse etíope, ele senta ao seu lado e ele começa a explicar as Escrituras sagradas para este homem. E nós precisamos estudar a Bíblia, porque o Senhor tem muitas pessoas no nosso caminho, para que nós possamos explicar para elas as Escrituras sagradas. Então Filipe é um modelo para nós. Nós precisamos seguir o modelo de Filipe, um homem, um pregador, um homem que era evangelista. Ele pregava a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Então agora ele, com essa missão, ele sobe na carruagem e ele explica para esse homem, e esse homem fica super interessado nas Escrituras. Mas no versículo 35 diz: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Outra coisa que nós precisamos entender: nós temos que falar de Jesus. A nossa mensagem é Jesus. Jesus é o centro da nossa mensagem. Nós não temos que estar falando de outra coisa a não ser Jesus. A mensagem da igreja é: Jesus salva. E nós precisamos continuar com essa mensagem, falando da parte de Deus. Jesus salva. Ensinando as pessoas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, Filipe agora explica tudo isso para este homem. Ele fala que Jesus é o Filho unigênito de Deus. E este homem agora estava crendo em Jesus. E no versículo de número 36, diz assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Uma outra coisa que nós precisamos observar nos nossos dias. Alguns anos atrás, nós víamos batismos em vários lugares, várias igrejas, batizavam. Era no rio, era na piscina, era no tanque, era no batistério, era na praia, no mar, mas nós sempre
víamos pessoas, igrejas batizando pessoas. Nós estamos num momento onde quase não vemos batismos. E o batismo é super importante. O batismo vai marcar uma data onde vai haver uma mudança, até antes do batismo e depois do batismo, porque o batismo é uma marca. Então nós carregamos uma marca de Cristo, quando nós somos batizados nas águas. E quando acontece o batismo, é interessante, muitas pessoas vão até apostar, dizendo: olha, eu quero só ver se ele vai continuar crente, ou se ela vai continuar crente. Eu quero até ver até onde vai essa fé, até onde vai esse cristianismo. E aí a pessoa passa pelas águas e a sua vida é transformada, porque agora ela vai fazer uma confissão pública que ela crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E foi isso que aconteceu aqui com este homem. Este homem, quando viu a água, ele pergunta para Filipe: olha aí, eis a água, que impede que eu seja batizado? Então Filipe fala para ele assim: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O homem creu que Jesus era o Filho de Deus. Então Filipe desce as águas com este homem e o batiza. Filipe agora cumpre com a sua missão. A missão era explicar as Escrituras. Ele foi lá e explicou as Escrituras. A missão era falar de Jesus, colocar Jesus como centro das Escrituras, centro da mensagem, centro daquela conversa, daquele bate-papo. E este homem agora crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E essa é a mensagem da igreja. Ou melhor, essa deve ser a mensagem da igreja. A igreja não tem que ficar falando que você vai ganhar isso, que você vai ganhar aquilo. Não vá. Não procure a igreja para isso. Não procure a igreja para buscar coisas que são perecíveis, que são desse mundo. Procure a igreja porque você ama Jesus. Procure a igreja porque você quer ouvir mais de Jesus, quer conhecer Jesus, quer saber quem ele é de fato. E aqui esse etíope queria saber quem era Jesus, porque o profeta Isaías tinha falado, mas não citou o nome. Mas ele queria saber quem. Ele está falando de quem? Dele mesmo ou está falando de outro? Então nós, como cristãos, nós precisamos estudar a palavra para que nós possamos explicar às pessoas a quem se refere o profeta, a que se refere esta mensagem, de quem está falando o profeta, quem sabe o profeta maior ou o profeta menor, de quem está falando o rei Davi. Então Filipe, agora com essa missão, ele cumpre a sua missão quando ele batiza este homem. Ele fecha todo esse ciclo dessa mensagem evangelística. Você e eu somos os evangelistas dos últimos dias. É a nós que o Senhor confiou a sua palavra. E nós temos que ser gratos e honrados, porque hoje o Senhor trouxe essa palavra aos nossos corações, para que nós pudéssemos entender ela e depois anunciar para outras pessoas, para a nossa vizinhança, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos colegas. Nós temos que falar desse Cristo poderoso, Salvador da humanidade. Nós temos que falar desse Jesus que é lindo, que é poderoso,
e uma coroa de espinhos na cabeça, por amor à humanidade. Nós temos que falar desse Jesus que nos comprou para Ele, quando a Bíblia diz que havia um escrito de dívida contra nós, e Ele, com o sangue dele, com o sangue inocente, com o sangue poderoso, Ele nos compra. E a Bíblia diz que o escrito de dívida foi encravado na cruz. E quando o diabo olha agora para nós, os salvos, ele sabe que nós não pertencemos mais a Ele. Então que essa graça que estava em Filipe esteja em nós, que nós venhamos buscar essa graça em Cristo, que nós venhamos lançar os nossos corações nas mãos do Senhor e deixar Ele agir nas nossas vidas, que possamos cumprir a nossa missão de evangelista dos últimos dias, de profeta dos últimos dias, de pregadores da palavra dos últimos dias, que não venhamos ensinar a igreja a buscar as coisas deste mundo, mas buscar a Jesus, o Cristo, o unigênito Filho de Deus. Jesus tem que ser o centro das nossas mensagens. Jesus tem que ser o centro das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Jesus tem que estar sempre no centro de tudo. E Filipe deixa isso muito claro. Ele fala para esse homem agora conhece a Jesus. Jesus podia ser qualquer um para este homem. Quem sabe ele pudesse pensar, Jesus é mais um dos profetas, Jesus é um evangelista que veio por aí, que veio falando, que veio curando pessoas, um curandeiro. Mas Filipe mostra para ele algo poderoso. Filipe diz para ele que Jesus era o Cristo, o Filho unigênito de Deus. E esse homem agora crê, e ele fala isso com seus próprios lábios a Filipe. Ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso ele desce as águas, por isso Filipe o batiza, e Filipe cumpre a sua missão. Você e eu precisamos cumprir a nossa missão na terra, pregar a palavra. As escrituras precisam estar dentro de nós, e nós temos que falar dessas escrituras, que é poderosa, que é sagrada, e nós temos que anunciar esse Cristo, que é o Filho unigênito do Deus vivo, mostrar para essa humanidade caída, perdida, das trevas, que Jesus é a luz que ilumina o mundo. Então nós temos que anunciar esse Cristo poderoso, vivo, lindo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Nós temos que falar desse Cristo em todos os lugares, porque as almas estão carentes, estão sedentas de Jesus. As almas estão famintas, elas precisam receber a palavra de Deus, e nós temos a palavra. O Senhor já colocou essa palavra em nós. Então não tenha vergonha de falar do Evangelho, não tenha medo de falar para as pessoas. Deus vai te levar a pessoas, quem sabe, tanto dos pequenos quanto aos grandes. As grandes autoridades também precisam se curvar diante de Jesus, mas para eles se curvarem diante do poder do Senhor, eles precisam conhecê-lo. E nós que o conhecemos temos que apresentar Jesus para as autoridades. Não só as autoridades, temos que apresentar Jesus para todos, para homens, para mulheres. As pessoas estão pensando muitas coisas estranhas nos nossos dias, e só Jesus pode mudar a decisão do coração. As pessoas estão assim hoje, como nós vemos aí, pensando besteiras, porque elas estão vazias de Deus e elas precisam de Jesus. E nós somos esses missionários dos últimos dias. Nós somos esses evangelistas dos últimos dias. Nós somos os profetas e profetisas dos últimos dias.
dias. E o Senhor confiou essa palavra a nós, para que nós pudéssemos levar essa palavra adiante. Então, seja o Filipe nos últimos dias, fale para alguém desse Cristo que é poderoso. E muitas vezes nós falamos de coisas dessa natureza. Nós vemos hoje muitas pessoas perdendo tempo, em vez de falar de Jesus, está falando de coisas que são perecíveis, que vão ficar por aí. Nós temos que falar de Jesus porque Ele é eterno. Jesus é eterno e nós temos que falar das pessoas, nós temos que mostrar às pessoas o caminho que é Cristo. Quando Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que somente Ele leva ao Pai. Jesus leva ao Pai para a salvação. Então que nós possamos pregar isso, que nós possamos falar deste amor lindo, maravilhoso do Senhor Jesus, que morreu de braços abertos, porque Ele nos ama, Ele ama a humanidade. Então nós aprendemos aqui com Filipe, obediência à voz do Senhor, obediência à palavra do Senhor. Filipe obedece, cumpre a sua missão, falar do que estava escrito. Nós não podemos falar nada além do que está escrito. As Escrituras Sagradas nos bastam. Então não invente coisa, não fique inventando coisinhas para colocar na palavra, não cabe na palavra. A palavra é o bastante para nós. Se nós falarmos apenas o que está escrito, se apenas lermos a palavra para alguém, já vai surtir muito efeito e as pessoas vão conhecer a Jesus. Não se importe com o que vai acontecer depois que você pregar para alguém ou falar da palavra para alguém, porque quem se encarrega de trazer a mudança no coração é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que convencemos. A nossa parte é pregar, a nossa parte é explicar, a nossa parte é falar, é colocar Jesus como centro da nossa mensagem e deixar o Espírito Santo trabalhar. A Ele vai trabalhar nas vidas das pessoas. E aqui é interessante, o texto começa dizendo: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul. Tudo bem, o anjo do Senhor estava aqui falando. Agora veja o que acontece mais abaixo, no versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: peraí, não foi o anjo? Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, ela está falando do próprio Senhor. E o Espírito é Senhor, Ele é Deus. E o Espírito fala a Filipe, porque o Espírito é uma pessoa, e só as pessoas falam, e o Espírito fala com Filipe. E o mesmo Espírito que fala com Filipe, fala conosco. É Ele quem fala com a igreja, não só com o pastor da igreja, mas com toda a igreja. Mas aqui nós vimos que Filipe cumpriu a sua missão. E cumpriu a missão? O que precisa mais? Nada. É só cumprir a missão. Se alguém vier com um presente para você, não foi você quem fez nada. Quem fez foi o Espírito. Se alguém quiser dar um presente, dê um presente para o Senhor. Aí, Filipe, o que acontece com ele? Lá no versículo 40. Mas Filipe veio achar, no versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Por quê? O Espírito tira Filipe daquele lugar, porque não importava
alegre, saiu cantando, cantarolando e seguiu o seu caminho em paz e glorificando o nome do Senhor, cheio de alegria, cheio de júbilo. Mas o versículo 40 diz: mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, depois que nós fizermos o que temos que fazer, depois que nós cumprirmos a nossa missão, não importa mais. O Espírito pode nos arrebatar e nos levar para outro lugar, e nós temos que cumprir a missão em outro lugar. Filipe passou a evangelizar a todos da cidade até chegar em Cesareia. Então você e eu não podemos ficar calados. Nós temos que falar da parte de Deus. E que o Senhor nos ajude, que Ele venha falar conosco, que Ele venha nos mostrar onde nós precisamos levar a sua palavra, a quem nós temos que falar que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, e que possamos cumprir a nossa missão como Filipe cumpriu. Arrisca, nós precisamos cumprir a nossa missão. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer o Senhor pela sua palavra, pela sua graça. Vamos pedir a bênção do Pai. Senhor, nós louvamos o teu nome, agradecemos a Ti pela tua palavra, agradecemos a Ti, Senhor, pela instrumentalidade, Senhor, que o Senhor usou Filipe. Senhor, ele pregou a palavra, ele falou de Cristo, e aquele homem entendeu o que ele estava falando, ele cumpre a sua missão, e o Senhor o arrebata e leva para outro lugar, onde ele continua pregando, falando do amor de Deus, falando de Cristo, apresentando Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Senhor, que esse seja o desejo dos nossos corações, e falar da tua parte, Senhor, falar das Escrituras, Pai, apresentar Jesus, o Filho unigênito, Deus vivo, para as pessoas, Pai, para que elas possam sair, Senhor, dessa cegueira espiritual, que elas possam, Senhor, se libertarem desses espíritos de trevas que têm segurado elas, e que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nessa missão. Pai, usa-nos, vem usar os nossos lábios, vem usar, Senhor, as nossas mentes, Pai, que as nossas mentes sejam cativas à tua palavra. Usa, Senhor, os nossos corações, Pai, que a nossa fé cresça a cada dia. Usa as nossas mãos, que ao impormos as mãos sobre os enfermos, que sejam curados. Senhor, usa os nossos lábios, que ao pregar a tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo possa convencer as almas do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que o Senhor possa usar os nossos pés para que não vacilem no teu caminho, e que possamos, Senhor, caminhar a cada dia falando do teu amor, Senhor. Nos abençoe, venha nos abençoar, venha nos guardar e usa-nos para a glória do teu nome. Igreja de Cristo, do amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor diga amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, rica e abundantemente. Amém.